Boa noite, família. Convido você a abrir em 1 Reis, capítulo 10. Eu vou ler do verso de 1 a 10 também. 1 Reis, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Uma história sobre o rei Salomão. Não é tão conhecida quanto aquela famosa ação judicial, né? Que ele manda cortar a criança no meio. Mas é muito interessante e Jesus cita essa história aqui no Novo Testamento, que vai ser a mensagem dessa noite. Diz assim o texto: Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que havia pensado. Salomão lhe deu a resposta de todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, seus copeiros e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: Era verdade o que ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não acreditava nisso, até que vim e meus olhos o viram. Não me contaram nem metade, tu superaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados os homens que trabalham para ti, bem-aventurado esses teus servos que estão sempre te servindo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu como rei, para executares juízo e justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias e grande quantidade de pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tamanha quantidade de especiarias como a que a rainha Sabá deu ao rei Salomão. Amém? História interessante, eu gostaria de destacar dois trechos especiais assim. No versículo 1, o texto diz que essa rainha de Sabá, ela soube da fama de Salomão por causa do nome do Senhor. Interessante também no versículo 5, que ela começa a destacar várias coisas ali sobre Salomão e diz que chamou a atenção dela a questão religiosa, e o texto diz que os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor chamaram a atenção dela também. E sem dúvida nenhuma, o verso 9, quando ela diz: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se alegrou de ti e te colocou no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te estabeleceu como rei para executares juízo e justiça. Hoje nós vamos falar sobre algumas pessoas, sobre alguns destaques do Antigo Testamento, pessoas que muitas vezes aos nossos olhos nós não damos tanto valor assim, mas que Jesus já chamar atenção a respeito deles, e uma dessas pessoas é a rainha de Sabá. Jesus vai citar ela como a rainha do sul. Naquele período, no período de Salomão, a região dela ali era muito rica, e por isso que ela trouxe tantos bens e presentes assim. Vai ser um momento da gente pensar um pouquinho sobre as nossas vidas, e entender a nossa função neste mundo. Convido você a fazer uma oração neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor e dizer o porquê estamos aqui esta noite. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Separamos esse tempo especial, Senhor, para louvar e exaltar o Teu nome. O Senhor é merecedor da nossa gratidão. O Senhor tem realizado coisas, Senhor, na nossa vida que são muito além do que nós merecemos e muito além do que nós precisamos também. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça sobre as nossas vidas.
Neste momento gostaríamos de clamar que o Senhor se fizesse presente em nosso meio essa noite, que nós pudéssemos estar neste momento de comunhão contigo, que nós pudéssemos ouvir a tua voz, saber a tua vontade para as nossas vidas, que nós pudéssemos desfrutar, Senhor, deste momento ímpar, em comunhão contigo e com os nossos irmãos, com os nossos corações abertos e os nossos ouvidos atentos. Esse é o nosso desejo, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a nos concentrarmos, a estarmos com os olhos focados somente em Ti. Tanto esses que estão comigo aqui neste culto, neste momento, quanto aqueles que estão nos assistindo em casa, que o Senhor possa trazer as Tuas mais ricas bênçãos sobre todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 11. Hoje nós vamos ler do verso 29 ao verso 32. Continuamos a sequência de pregações no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler capítulo 11, do verso 29 ao verso 32. Diz assim o texto: como a multidão aumentava, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará. Pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler o texto bíblico mais uma vez e pedimos a Tua graça e misericórdia, nos dando entendimento, nos dando a capacidade de compreender, Senhor, a Tua vontade através desse texto. Gostaríamos de clamar a Ti perdão dos nossos pecados. Sabemos que pecado é a única coisa que nos afasta de Ti e pedimos a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa falar conosco. Nós temos a consciência que não merecemos isso, mas clamamos pelo Teu amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, pela oportunidade, Senhor, de ouvir mais uma vez a Tua voz nos guiando, e que dessa vez nós possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor deseja falar, e também dispostos, Senhor, a mudar a nossa vida e a nossa prática, e nós possamos tomar consciência sobre a nossa importância neste mundo de hoje, e entender, Pai, o quanto é necessário a nossa ação. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia, expressando, Pai, o quão pequeno eu sou, o quão pecador. Eu peço que o Senhor mais uma vez utilize a minha vida para a honra e glória do Teu nome. Peço que o Senhor controle o meu ímpeto, que o Senhor controle e possa medir cada uma das minhas palavras, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor desejar, somente aquilo que a Tua boca expressar. Que possa ser um momento, Pai, de crescimento para a minha vida, que eu possa ouvir claramente a Tua voz, porque eu também anseio por isso, e que o Senhor fale através de mim, mas que ao final desse tempo, toda a glória e toda a honra seja dada somente ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Só para a gente relembrar um pouquinho o que está acontecendo, o texto de hoje inicia dizendo que como a multidão aumentava, então quer dizer que já havia uma multidão ali naquele lugar. Se você voltar ali até o versículo 14, diz que Jesus expulsou um demônio que tinha uma característica específica, ele era mudo. E o texto diz que a multidão ficou admirada. Então já havia uma multidão ali. E quando chegamos no versículo 29, diz que essa multidão estava aumentando. Jesus aqui, segundo o livro de Lucas, ele está chegando já ao final do seu ministério. Ele está indo em direção a Jerusalém. E a gente sabe o que vai acontecer ali. Sua morte pela crucificação,
3 dias mortos e depois ressuscitado. O texto aqui vai mostrar que Jesus, nesse caminhar dele, ele está levando multidões consigo. Além dos 12, que são os seus discípulos, já havia um grupo grande de pessoas que seguiam Jesus. E em cada lugar que Jesus ia, uma multidão se aglomerava, por 2 motivos: para ouvirem a palavra de Deus, porque ele tinha uma autoridade muito diferente dos líderes religiosos daquela época, e não somente isso, pelo poder de Deus manifestado através da vida dele. Jesus, dentro dessa jornada, realizou milagres incríveis, tanto milagrosos de cura, como coisas impossíveis para o ser humano, como trazer alguém de volta à vida, como foi o caso ali do filho da viúva de Naim. Quando Jesus está ali nesse clima e ele vê a multidão chegando, na nossa cabeça normalmente vem aquela questão, né? Que oportunidade! Uma grande oportunidade de compartilhar Deus para uma multidão ainda maior. Uma oportunidade dele se revelar como Messias, como o próprio Deus. E hoje em dia, quando a gente pensa em oportunidade de compartilhar Jesus, o que lhe vem na cabeça? Normalmente quando a gente fala assim, olha, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Normalmente quando a gente pensa nisso, a gente para e pensa assim, olha, se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu vou falar sobre o amor de Jesus. Eu vou falar, Jesus te ama. Não é assim que a gente pensa? Eu vou falar que Jesus é o Salvador e que Ele quer o seu bem. Eu vou dizer que Jesus deseja abençoar a sua vida, corrigir as coisas que estão tortas, que Ele deseja reestruturar a sua família, que Ele se importa com o seu emprego ou com a sua falta de emprego. A gente fica imaginando um monte de palavras belas e bonitas para expressar o amor de Deus. Não é assim normalmente que a gente age, que a gente pensa, que muitas vezes a gente se planeja, porque a gente sabe que vai encontrar com alguém que precisa de Deus. E se essa pessoa precisa de Deus, eu vou precisar dosar bem as palavras. Às vezes pela internet, pelo WhatsApp, a gente recebe aquelas mensagens prontas, com um texto bonito, às vezes com uma citação de versículo, que mostra e reflete o amor de Deus. Então você lembra de uma pessoa e diz, olha, isso aqui seria tão bom se essa pessoa lesse, e aí você vai e encaminha a mensagem. Normalmente é assim que a gente age, não é? Olha só o que Jesus fez, como foi belo a recepção dele para esse povo. O texto diz, como a multidão aumentava, ele começou a dizer para a multidão, esta é uma geração perversa. Irmãos, eu não sei se você chega à mesma conclusão que eu, mas não parece ser uma boa-vinda, né? Não parece um jeito bom assim de começar uma aproximação? De uma forma geral, hoje a gente tenta ao máximo evitar o confronto com o pecado das pessoas. Mas Jesus, ele não é como a gente. Jesus, ele não tem um compromisso em agradar por agradar. Ele tem um compromisso com a verdade. Jesus, ele tem um compromisso com salvação. E eu pergunto para você, como é que alguém com compromisso de salvação vai tratar o seu próximo? Uma coisa muito importante no caminho da salvação é a pessoa entender que precisa ser salvo. Sabe qual é o pior estereótipo de pessoa que precisa ser salva? O pior é aquela que já acha que é salva. Pior pessoa, a que tem mais dificuldade de reverter a situação da vida dela de condenação eterna, é aquela pessoa que acha que é boa, que acha que é correta em seus caminhos, que acha que já é salva pelo seu próprio esforço.
A primeira coisa que nós precisamos fazer com pessoas assim é dar a ela a consciência do que elas realmente são: pecadores, como eu, como vocês. A diferença é que um dia Cristo salvou, nos libertou desses pecados, porque Ele pagou os nossos pecados na cruz. Mas aquele que diz que não tem pecado, está rumo à condenação. A gente vai tratar disso um pouco mais daqui a pouco. Gostaria que você observasse a frase que Jesus disse. Ele disse: esta é uma geração perversa. A minha Bíblia está escrito desse jeito, mas a expressão original aqui diz: esta geração é perversa. Jesus ele não está dizendo que aquela geração que ele está lidando naquele momento é a mais perversa de todos os tempos. Ele está trazendo o relato de que aquela tem as características de uma geração perversa. Biblicamente, até fora da Bíblia, a gente consegue enxergar um monte de gerações que foram perversas. Quando a gente começa lá no livro de Gênesis, você deve lembrar da geração do tempo de Noé. Lembra dessa citação? O texto lá é muito incisivo, dizendo que aquela geração já não tinha mais jeito. Eu chamo isso de ponto de não retorno. Deus olhava para a humanidade e via que eles jamais se arrependeriam. Mas Ele achou graça em Noé. Preservou Noé e sua família. E toda aquela geração foi eliminada. Ainda no livro de Gênesis a gente vê que Noé e seus filhos começaram a povoar ali o mundo antigo. E quando os povos foram crescendo ali, o texto diz que eles se reuniram no lugar e começaram a construir uma grande torre. E fariam ali um local onde eles manteriam o seu nome famoso, onde eles conseguiriam atingir o céu com a sua fama, contrariando a vontade de Deus. O texto diz que Deus veio e confundiu as línguas exatamente para eles não conseguirem concluir o seu feito. A história da Torre de Babel. Há uma cidade também muito famosa, duas cidades em Gênesis, são chamadas de Sodoma e Gomorra. Cidades que foram destruídas também por fogo que veio do céu. Cada uma dessas realidades falam de gerações perversas. E gerações perversas tinham até dentro do povo de Israel. Quando você lê a história de Israel, logo depois que Josué morre e entra no período dos juízes, que tem até o livro dos juízes, o texto diz que as gerações depois de Josué não conheciam a Deus, eram extremamente idólatras. E aí já vai algumas características de gerações perversas: idolatria. A Bíblia também sempre fala sobre injustiça nesse tipo de geração e promiscuidade. Idolatria, injustiça, promiscuidade. Essas três realidades sempre envolvem ali uma geração de perversidade. É interessante porque esse caminhar ele vai aumentando ao ponto de as coisas ficarem muito incontroláveis. E quando chega ao ponto de não haver possibilidade de arrependimento, é que Deus vem e coloca um juízo. Interessante que quando Jesus chama aquela cidade de perversa, aquela geração, de perversa, o texto diz que eles estão pedindo a Jesus um sinal do céu. No versículo 29 não fala sinal do céu. Quem coloca isso é ainda no versículo 16, que dizia que outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. A ideia do sinal do céu é alguma demonstração de poder fantástica, maravilhosa, que pudesse até modificar a realidade dos astros, das estrelas ou dos planetas. Interessante que Jesus ele disse assim: uma geração de pessoas
imorais, idólatras, pessoas promíscuas, que vivem a injustiça dia após dia, se achega a mim e me pede um sinal. E aí eu pergunto para você, é errado pedir sinal para Deus? Será que existe algo de ruim em pedir um sinal, uma confirmação sobre uma realidade? Creio eu que não. Creio eu que o problema não é o que está sendo pedido, mas quem está pedindo. Porque quando a gente já viu nas mensagens anteriores, o ser humano ele tem uma característica, ele acredita naquilo que ele quer. E não importava o milagre que Jesus fizesse, sempre alguém via e pedia, olha, faz um milagre maior, faz um maior, mostre um mais poderoso, que aí quem sabe eu acredite em você. Exatamente isso que essa geração dos nossos dias acaba pedindo, não é verdade? Eu vou acreditar em Jesus se Ele salvar o meu filho. Eu vou acreditar em Jesus se Ele salvar o meu casamento. Eu vou acreditar em Jesus se Ele me der a oportunidade de entrar numa faculdade federal. Eu vou acreditar em Jesus se isso, se aquilo outro ou se aquilo outro. E as pessoas pedem um sinal, e a resposta de Jesus, creio que seja igual a daquela época. Ele diz, nenhum sinal vai ser dado a essa geração, a não ser o de Jonas. Interessante demais, porque o que Jesus está mostrando é que nenhum sinal será dado além daquilo que a palavra de Deus diz. O sinal de Jonas nada mais é do que uma expressão de que as pessoas precisam voltar a crer nas promessas e nos planos de Deus para a vida delas, que está contida na palavra. Versículo 30 explica o que é esse sinal de Jonas, dizendo, porque assim como Jonas foi um sinal para Nínive, também o Filho do Homem o será para esta geração. Você deve lembrar bem da história de Jonas. Na história de Jonas, ele é convocado por Deus para levar um recado de destruição para uma cidade assíria. Os assírios eram inimigos de Israel. Os assírios eram odiados pelo povo de Israel. Quando Jonas recebe a mensagem dizendo, vai para Nínive, que era a capital da Síria, prega que eles serão destruídos. Sabe o que Jonas faz? Dá no pé. Ele não quer ir para lá, porque ele sabe de uma realidade. Se eu falar e se o povo se arrepender, Deus vai ser misericordioso com eles. Exatamente isso que o final do livro diz. Então ele decide, se eu não pregar, eles serão destruídos, porque é isso que eu quero. E ele foge. Deus força a volta dele para lá. Ele se arrepende nesse caminho ali, a gente sabe que ele ficou 3 dias ali dentro do peixe, e ele vai e prega para Nínive. Você sabe qual era a pregação de Jonas em Nínive? Abre rapidinho aí na sua Bíblia em Jonas. Quando você abre o capítulo 3 de Jonas, você vai ver ele logo depois que ele se arrependeu ali dentro do grande peixe. Se você começar a ler o livro de Jonas a partir do capítulo 3, é interessante, é como se nada do que tivesse acontecido antes fizesse tanta importância. É como se ele tivesse ouvido o recado de Deus pela primeira vez e obedecido de pronto. Jonas capítulo 3 diz assim, eu vou ler até o versículo 4. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno.
Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Olha só qual foi a mensagem. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Essa é a pregação. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Sem amor, sem misericórdia, sem graça, sem oportunidade de arrependimento. Interessante isso, né? Voltemos lá para Lucas 11, quando Jesus disse: porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, que sinal foi? Sinal da justiça de Deus. Quando Jesus chama aquela multidão de uma geração perversa, Ele está colocando para eles o seguinte: vocês serão condenados exatamente como foi proposto à cidade de Nínive. Jonas foi um enviado para Deus para avisar eles: se vocês continuarem nesse caminho, vocês serão destruídos. E Jesus está dizendo: Jonas foi um sinal para Nínive, eu sou um sinal para vocês. E exatamente como Jonas fez com Nínive, Jesus está fazendo com aquela geração de judeus, mostrando que eles são uma geração perversa. E a ideia da expressão aqui é pessoas que estão em oposição contra Deus. E apesar de estarem em oposição contra Deus, eles se achavam queridos e amados filhos de Deus. Porque você sabe, né? O judeu, ele é descendente de Abraão. São herdeiros da lei de Moisés. Recebem a salvação pelo sangue. Assim pensavam eles. O mundo inteiro está condenado. Nós estamos salvos, estamos livres. Mas Jesus vem para trazer uma informação que para eles é um choque. Ei, como é que uma geração tão perversa, uma geração idólatra, injusta, promíscua, de oposição ferrenha a Deus, pode se dizer salvo? Não pode. Exatamente por isso que Jesus diz: assim como Jonas foi um sinal para Nínive, eu sou hoje um sinal para vocês. Na sequência, no verso 31, ele disse assim: a rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração. Jesus está apontando para um futuro que ainda é futuro para nós também. Vai haver um dia do julgamento. E nesse dia do julgamento, os salvos estarão na postura e na posição de juiz, não como aquele que decreta a sentença final, porque isso é prerrogativa de Deus, mas a ideia deles serem as testemunhas contra aqueles que foram infiéis ao Senhor. E o texto utiliza a rainha de Sabá porque ela era gentil, porque ela não era uma judia, e porque o texto diz que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E muitas vezes a gente para assim para pensar: nossa, deve ter sido uma grande honra ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus, ele complementa: aqui está quem é maior do que Salomão, se referindo a ele mesmo. Jesus está dizendo para aquela geração perversa: vocês estão tendo um privilégio muito maior do que a rainha de Sabá, a rainha do sul. Eu sou muito maior do que Salomão. E vocês estão tendo a oportunidade de se arrependerem, mas parece que vocês não acordam, parece que vocês não abrem os olhos. É por isso que na semana que vem a gente vai tratar sobre a sequência do texto, Jesus falando na necessidade dos olhos estarem com luz. Versículo 32 diz:
Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração, assim como a rainha de Sabá, os homens de Nínive também. O judeu ouvindo isso devia ser uma tortura, sabe? Porque os ninivitas eram odiados por eles, eram considerados como inimigos. Mas Jesus está citando uma geração que se arrependeu. O texto continua dizendo: pois se arrependeram com a pregação de Jonas, que era um profeta de Deus. E Jesus diz: e aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas e dizendo o seguinte: vocês têm a oportunidade do arrependimento, mas o arrependimento só acontece com pessoas que se consideram pecadoras. Você só se arrepende dos seus erros. Se você não acredita que errou, não existe arrependimento, não é verdade? Jesus está chamando a atenção sobre a realidade de vidas que estão continuamente em oposição a Deus, mas que não percebem isso. E como tem sido difícil hoje a pregação do Evangelho, porque a maior parte de nós deixou de pregar sobre pecado. Eu lembro que há um tempo atrás, eu fui fazer um estudo aqui na igreja e eu fui procurar na internet um vídeo para ilustrar como a gente poderia abordar uma pessoa para apresentar Jesus para ela. E eu fiquei horrorizado porque no YouTube tem centenas de milhares de vídeos sobre evangelização. E pelo menos eu não consegui encontrar nenhum deles que falasse sobre arrependimento. Que falasse para as pessoas que elas estão condenadas. Que elas são uma geração má, uma geração perversa. Porque todas as gerações do mundo são assim. Vivem em oposição contra Deus. Vivem a idolatria, a promiscuidade, a injustiça. E carecem da misericórdia e da graça de Deus. E se elas não reconhecem isso, elas não podem ser salvas. Deus não salva pessoas que não se arrependem. Eu gostaria de trazer um destaque final que para mim é o que mais saltou aos olhos. Esse texto aqui só tem 2 grupos de pessoas, eu não sei se você reparou. Ou você está do lado de Salomão, de Jonas e de Jesus, alertando para as pessoas que elas precisam de salvação, ou você está do lado da rainha de Sabá, dos ninivitas e dos judeus daquele dia que estão ali, dessa multidão que está com Jesus. Ou seja, pessoas que precisam de salvação. Quando Jesus ele diz que existe um sinal que é dado através de Jonas, através de Salomão e através dele, qual é o sinal hoje? Somos nós. Sou eu, é você. Somos nós que vamos trazer, que vamos levar a mensagem de arrependimento. Somos nós que vamos confrontar as pessoas na sua realidade. Nós estamos vivendo um período de tempo que as pessoas elas não conseguem lidar com as culpas. Elas tentam fugir da responsabilidade de todos os jeitos. A quantidade de remédios que têm sido produzidos para enganar enzimas do cérebro, para a pessoa ter um bem-estar emocional, para não ter que encarar os seus próprios pecados, nunca foi visto em toda a história.
quem serão as pessoas que vão alertar sobre a condenação, sobre a destruição? Irmãos, a gente nesse texto está parecendo com Jonas, antes dele ir para Nínive. Jonas, quando ele ficou sabendo que Deus estava com planos de salvar Nínive, e quando eu digo que ele estava com planos de salvar Nínive, é exatamente porque ele disse para Jonas: vai lá e avisa que eles vão ser destruídos. Não é assim que a gente salva as pessoas? Ei, olha a criança ali no mar, avisa os pais que ela vai se afogar. Não é assim que a gente faz? A gente avisa da catástrofe antes que aconteça. Deus fala para Jonas: vai lá em Nínive e avisa que eles serão destruídos. E hoje a gente está aqui no mundo sendo destruído ao nosso redor, e a gente não fala nada. Ou faz aquelas repetição de frases que não tem sentido para a maior parte das pessoas. Ó, Jesus te ama, viu? Você precisa ser salvo. As pessoas ouvem isso e falam: qual é o significado disso? Salvo do quê? Estou bem, estou com saúde, estou empregado, não preciso de salvação nenhuma. Elas não sabem o perigo que elas estão correndo. Elas não sabem que a destruição é iminente. Elas não sabem que elas são uma geração de pessoas más, e que se elas não se arrependerem, elas serão destruídas. Quem vai avisar? Quem é o sinal daquela geração? Quem é o sinal da nossa geração? Quando Jesus diz no versículo 30, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será para esta geração. E hoje nós somos o sinal da nossa geração. E a gente tem um privilégio tão maior do que aquelas pessoas que viveram no tempo de Salomão ou no tempo de Jonas. Que a rainha de Sabá e Salomão e os ninivitas e Jonas, eles não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus em vida. Mas nós tivemos. Nós conhecemos a vida dele ponta a ponta aqui narrada. E a gente pode chegar até as pessoas e dizer para elas: você não viu o perigo que você está correndo? A gente é ligeiro para avisar para alguém que o pneu está murcho do carro quando está passando. Pode causar um acidente. Quando a gente está andando no shopping e vê que um lugar está molhado, a gente logo avisa alguém: olha, precisa secar isso aqui ou colocar um aviso aqui, porque senão alguém vai escorregar e vai cair. Mas parece que a gente não está tão preocupado com as pessoas indo para o inferno. Não estamos alertando. Ou a gente não acredita na salvação, não acredita na condenação, ou talvez a gente esteja precisando ser tão salvo quanto essa geração. A gente não tem tempo a perder, irmãos. Quando Jesus chama essa geração de má ou de perversa, dependendo da tradução, a ênfase, irmãos, é que todo aquele que está diante de Deus vive essa realidade. Mesmo aquelas pessoas que parecem ser as mais corretas possíveis, se elas não têm fé em Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, como alguém que levou sobre si os pecados dessa pessoa, se ela não se arrependeu, se ela não pediu perdão, se ela não clamou por salvação, ela está indo para um caminho de destruição. E eu estou falando exatamente daquelas pessoas que você ama, ou pelo menos diz que ama. Porque quando a gente diz que a gente ama alguém, a gente se preocupa
se ela corre risco de vida. E aqui é de vida eterna. Muito interessante Jesus abordar exatamente desse jeito, antes de falar sobre a candeia, sobre a luz, que é do versículo 33 ao versículo 36, que eu não vou tratar na mensagem de hoje, vai ficar para o domingo que vem, mas eu gostaria de fazer um convite a que você leia esse texto em casa, e você medite sobre ele, porque a sequência desse texto vai falar um pouquinho sobre pessoas que estão em escuridão de alma, e que já não conseguem enxergar o quão perto a destruição está das suas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos. Uma noite chuvosa, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos, outras pessoas nos acompanhando em casa. Que possa ter sido claro, Senhor, a nossa responsabilidade no nosso tempo. Quem vai avisar sobre a destruição na nossa geração somos nós. Nós é que precisamos avisar. Nós é que somos os Teus enviados, os mensageiros de Deus. Abre os nossos olhos para isso, Pai. Porque certamente se nós não estamos fazendo isso, é porque nós é que precisamos ser avisados. Talvez nós é que estejamos precisando de salvação. Nós é que estamos perdidos desse mundo, vivendo junto com uma geração que é contra Deus, que é apegado à imoralidade, à perversão, à injustiça, à idolatria. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por favor. Hoje nós nos colocamos diante de Ti arrependido daquilo que nós temos feito. Hoje é o primeiro culto de um novo ano. Uma grande oportunidade da gente fazer diferente. De nós vivenciarmos a Tua vontade, levando a Tua palavra, avisando as pessoas do perigo que elas estão correndo, e aí sim, falando do amor salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam ter consciência da destruição, precisam ter consciência do resultado do pecado, que é a morte. As pessoas precisam entender que elas correm risco de vida e que somente Jesus é poderoso o suficiente para salvá-las, e que elas podem conhecer esse Jesus, que elas podem clamar por Ele, que elas podem experimentar a vida eterna ainda neste mundo, e em breve estar com o Senhor para sempre. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos pela Tua palavra. Peço por favor que o Senhor grave nos meus irmãos esse desejo, Pai, de ler a sequência do texto, que eles possam separar um tempo especial para isso, que eles possam ler várias vezes, até que esse texto faça sentido e fale com eles, talvez abrindo seus olhos para a luz. Tem misericórdia de todos nós. Te louvo e te agradeço por esse culto, Senhor, abençoado. Clamo a Ti pela Tua igreja, Senhor, espalhada no mundo inteiro, pedindo uma ação sobrenatural de Deus, avivando a Tua igreja para anunciar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, convencendo as pessoas através do poder extraordinário do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares,
e que o mais breve possível nós possamos estar juntos de novo. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, irmãos, como avisei no início, como estamos sem música hoje, o culto foi um pouco mais breve. Agradeço aí a presença de todos. Tenham uma excelente semana.